Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à disciplina Tecnodocência EAD. Esse vídeo apresenta a ementa do semestre 2023.2, disciplina ofertada pela Universidade Federal do Ceará, e tem aí como professores eu, professora doutora Luciana de Lima, e o professor doutor Robson Carlos Loureiro. Então, o que a gente vai fazer nessa disciplina, né? Aqui estão os objetivos do que a gente pretende que vocês alcancem nesse processo. Então, compreender a definição de tecnodocência no seu viés técnico, político e prático, como uma integração entre docência e tecnologia digital. Então, em um primeiro momento, a gente vai estar estudando sobre esse conceito de tecnodocência. No segundo momento, identificar a importância da interdisciplinaridade no contexto do tecnodocente. Então, vamos fazer aí uma relação entre interdisciplinaridade e tecnodocência. Refletir sobre os aspectos políticos da prática docente diante de propostas de práticas tecnodocentes. Então, a gente vai estudar um pouquinho sobre essa questão da política. Compreender a relação da teoria da aprendizagem significativa com a proposta da tecnodocência. Então, a gente também vai fazer essa relação. E, ao final, a gente vai desenvolver entrevistas com professores da educação básica a partir dos preceitos da tecnodocência. Então, os 4 pilares em termos de conteúdo são esses: o conceito de tecnodocência, o de interdisciplinaridade, o de políticas na prática docente e a teoria da aprendizagem significativa pautada em Ausubel. Então, eu apresento aqui para vocês um cronograma da disciplina que a gente pretende seguir à risca, mas vocês sabem que às vezes o cronograma dá alguns problemas e se houver alguma mudança de data, a gente comunica para vocês com antecedência, tá certo? Mas seria muito interessante se vocês já pudessem guardar essas datas aí na agenda de vocês, para que vocês pudessem ter as informações e seguir direitinho esse cronograma durante a disciplina. Então, alguns detalhes são muito importantes para que vocês percebam aqui. Todas as vezes que a gente iniciar um trabalho na semana, a gente vai iniciar sempre às segundas-feiras, tá certo? Então, aqui, se você observar, dia 14/8, que vai ser o nosso primeiro dia efetivo de aula, né? A gente vai estar trabalhando com a ambientação e a ementa. E dia 14/8 é uma segunda-feira. Então, o dia 21 também é uma segunda-feira, a gente vai estar trabalhando com questionário de sondagem. No dia 28/8, a gente vai estar trabalhando com o conceito de tecnodocência, que vai ter continuidade no dia 4/9, né, a partir do dia 4/9, que é uma segunda-feira também. Então, nós teremos 2 semanas para trabalhar com tecnodocência, 2 semanas para trabalhar com interdisciplinaridade. Veja, sempre começando às segundas-feiras, né? Então, mais 2 semanas para políticas na prática docente, mais 2 semanas para trabalhar a aprendizagem significativa. Então, isso que está pintado aqui de um rosinha mais claro são as partes teóricas da disciplina. Depois, a gente vai trabalhar com uma parte prática, que tem a ver com a questão da entrevista que eu mencionei anteriormente. Então, vocês vão desenvolver o roteiro da entrevista com o professor lá pelo dia 23 de outubro. Vocês vão fazer a entrevista acontecer, vocês vão ter 2 semanas para isso. Vão ter uma semana só para entregar esse material no dia 13 de novembro. Vão ter outra semana para discutir sobre a entrevista a partir do dia 20 de novembro. E finalizamos com o questionário de autoavaliação no dia 27 de novembro. A nossa expectativa é finalizar a disciplina até o dia 30 de novembro. Outro aspecto importante para vocês se atentarem ao cronograma é que vocês começam as atividades numa segunda-feira e finalizam essas atividades numa quinta-feira. Isso significa que vocês, em cada semana, têm 4 dias para realizar as atividades, que iniciam numa segunda-feira e finalizam numa quinta-feira. Existem algumas exceções quando ocorrem esses feriados que eu marquei aqui em amarelo. Dia 7 de setembro, por exemplo, é uma quinta-feira, então, nesse caso, a entrega do material vai ser realizada até quarta-feira, dia 6/9, tá? Então, fiquem atentos a esses detalhes. Então, comumente, nós pedimos a entrega das atividades que a gente lança na segunda-feira
para vocês fazerem sempre até quinta-feira. Isso significa que às sextas-feiras nós estaremos encaminhando para vocês uma planilha de notas com as notas de cada atividade que foram realizadas e que vão se acumulando no decorrer da disciplina, tá certo? Então fiquem atentos. A proposta da AF é para acontecer no dia 4 de dezembro, mas a gente pode negociar essa data posteriormente, caso alguém realmente fique para a AF. Então, em termos de avaliação, nós não fazemos provas para que vocês realizem, aliás, para que a gente realize uma média dessas notas. A gente faz, na realidade, várias atividades que contabilizam pontos e que, ao final, são somados esses pontos. Então, quando você for fazer o questionário da ementa, é importante que você tenha assistido esse vídeo, responda um quiz e ele vai valer, no máximo, 1 ponto. Quando você for fazer o questionário de sondagem, vocês vão fazer um preenchimento de formulário que não existem respostas certas ou erradas. Esse preenchimento também vale 1 ponto. Quando vocês estiverem estudando sobre tecnodocência ou interdisciplinaridade, políticas na prática docente, aprendizagem significativa, vocês vão responder um quiz. E cada quiz desses vale 1 ponto também. Quando vocês estiverem na parte das entrevistas, então o roteiro da entrevista vai valer 1 ponto. A entrevista em si, realizada, com a descrição da entrevista, também 1 ponto. A discussão que vocês vão realizar no mural do Classroom também vai valer 1 ponto. E ao final vocês vão fazer um questionário de autoavaliação muito semelhante ao questionário de sondagem, que também não precisa ter respostas certas ou erradas, com preenchimento de formulário valendo 1 ponto. Se você somar todos esses pontos, você vai perceber que totaliza 10 pontos, tá certo? Então, é a nota máxima, né, que é exigida pela UFC. Em termos de frequência, como vocês não vão ter, né, aulas presenciais e todo o trabalho vai ser feito à distância, é importante que vocês entendam como é que é esse processo. Então, a disciplina tem 64 horas aula. Vocês têm direito a 75% de presença ou a 25% de falta. Cada atividade que vocês realizarem contabilizam 4 presenças. Então, quando você deixa de realizar uma atividade, além de você ficar com a nota zerada, você também vai ficar com 4 faltas. Então, é muito importante que você não deixe de fazer as atividades, porque você perde 2 vezes, tá certo? Então, façam sempre que vocês conseguirem, sempre que for possível. Isso significa, portanto, que vocês podem faltar em 4 atividades. Se você faltar em 5 atividades, já fica reprovado por falta, tá certo? Então, fiquem atentos a esse detalhe, que é muito importante e que vocês precisam considerar quando vocês forem fazer as atividades. Lembrando que vocês têm 4 dias para fazer, então, vocês podem se organizar para poder fazer essas atividades no tempo certo, adequado, que for possível para vocês. As nossas aulas, elas são virtuais e vão acontecer no Classroom. Já mandei para vocês uma mensagem no Siga, mostrando como é que vocês fazem para se inscrever, né, cada um na sua turma. Esse semestre nós estaremos trabalhando com 2 turmas de Tecnodocência EAD. A turma 1 tem essa corzinha verde, tá certo? Então, se você estiver alocado na turma 1, perceba que você está, então, com o símbolo verde, tá certo? E tem aí a turma 2, que vai estar alocada com esse símbolo amarelo. Então, fique atento, né? Se você está na turma 1, veja se você realmente está na turma verde. Se você está na turma 2, veja se você está alocado na turma amarela, tá certo? Então, fiquem atentos a esses detalhes. E é muito importante que vocês tentem entrar no Classroom utilizando o Gmail e não o Alu ou então outro endereço de e-mail, porque esse Classroom que a gente está usando na disciplina não vai aceitar. Então, fiquem atentos a esse detalhe também. É importante que vocês conheçam os nossos espaços virtuais. Essa primeira imagem aqui é o nosso site, tecnodocência.virtual.ufc.br. Vocês podem navegar à vontade, baixar o material que vocês se interessarem e entender o que a gente faz dentro da tecnodocência. Aqui ao lado direito, nós temos o nosso blog.
Esse blog é um blog específico para publicação de aplicativos vinculados a diferentes áreas do conhecimento. E são áreas vinculadas às áreas da educação básica, das escolas. Então, matemática, português, história, química, biologia, são aplicativos que são buscados toda semana e são atualizados para que vocês possam ter acesso ao que está saindo de mais atual, né, nos aplicativos para celular e para computador. A gente tem aqui embaixo também, do lado esquerdo, o nosso endereço do YouTube, onde esse vídeo vai estar hospedado, mas nós temos vários outros vídeos, vários materiais que vocês podem acessar. E a gente tem aqui não só o Facebook, como também o Instagram. Então, se vocês quiserem entrar, nos seguir, né, para que vocês recebam sempre informações atualizadas, fiquem à vontade. Eu deixei aqui para vocês alguns endereços, né, do nosso portal, que na realidade é o nosso site, tecnodocencia.virtual.ufc.br, nosso YouTube, o blog, o nosso Instagram e o Gmail. Se vocês precisarem falar, né, particularmente conosco, então tecnodocencia.lab@gmail.com. Lembrando que a partir do dia 14 de agosto, então, vocês vão precisar fazer a primeira atividade, que é o questionário da ementa. São perguntas no estilo quiz e são perguntas vinculadas às informações da disciplina. Então, assistam o vídeo bem direitinho, esclareçam as dúvidas caso vocês tenham, perguntem no mural, mandem pelo e-mail se vocês preferirem, os questionamentos e dúvidas que vocês têm, preencham a ementa, o questionário da ementa, ele vale 1 ponto na nota, como eu já havia falado, e o preenchimento segue do dia 14 de agosto até o dia 17 de agosto. Um detalhe importante. Quando vocês estiverem trabalhando no Classroom, é muito importante que vocês respondam os quizzes, né, utilizando os formulários do Google, mas que vocês entrem no Classroom para dizer que vocês realmente realizaram essa atividade. Essa informação ela não é automática dentro do Classroom. Então, se você não informa para o Classroom que você realmente cumpriu aquela atividade, ele vai deixar você como pendente. E alguns alunos ficam apavorados com essa situação. Então, para vocês não ficarem apavorados também, vocês façam o seguinte: vocês entrem lá no trabalho, ver aqui o trabalho, tá certo? E quando vocês entrarem nessa questão de visualizar o trabalho, né, vocês cliquem aqui nesse botãozinho preto dizendo que o trabalho foi concluído, tá certo? E aí vocês não vão ficar com o perfil de pendente dentro do Classroom, tá bom? É simples assim. É claro que se você apertar o botão e não tiver feito o trabalho, né, a gente vai estar conferindo por outros meios, tá certo? Não se preocupe com isso. O importante é que você realize a atividade e informe ao Classroom que você realizou essa atividade. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, né? Um prazer ter vocês aqui na disciplina Tecnodocência AD. Mais uma vez, nosso endereço tecnodocencia.virtual.ufc.br para vocês nos conhecerem, conhecerem os nossos trabalhos e, se vocês precisarem de uma comunicação particular, tecnodocencia.lab@gmail.com. Nos encontramos então virtualmente.